Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje a gente vai estudar uma jurisprudência que eu reputo interessante para conhecer, porque eu acho que pode vir na prova como um caso concreto e é sempre mais difícil a gente conseguir achar exatamente o ponto que o examinador quer. Então, eu vou trazer essa jurisprudência, a gente vai rever um pouquinho alguns conceitos que são fundamentais para entender esse julgado, que ele versa sobre o marco temporal do veto do chefe do Poder Executivo em projetos de lei. No caso abordado aqui, já vamos iniciar a nossa aula. No caso abordado, se trata de um veto do governador do estado em um projeto de lei. Então, eu trouxe o caso em exame para a gente entender que foi uma DPF que foi proposta contra esse veto extemporâneo. Então, o caso em exame. Arguição de preceito fundamental em que se questiona se o ato exarado pelo governador do estado de São Paulo, que vetou o projeto de lei complementar número 81 de 2019, aprovado pela Assembleia Legislativa daquele estado, é constitucional. A alegação do legitimado que o veto se deu de maneira extemporânea, que ele violaria o preceito do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, violação à separação dos poderes e ao devido processo legislativo. Puxando aqui um ponto, eu já vou explicar. O artigo 66, parágrafo 1º, ele versa sobre o veto do presidente da República aos projetos de lei a ele enviados. No entanto, pela simetria que ocorre entre algumas prerrogativas do presidente da República e que são extensíveis aos governadores de estado, como é o exemplo do veto, nesse caso a gente vai aplicar o 66, parágrafo 1º, por simetria também a este julgado. Então, lembre-se do princípio da simetria quanto a algumas atribuições dos chefes do Poder Executivo. Então, a discussão aqui nesse caso é se esse veto feito pelo governador, ele foi extemporâneo ou não. Porque a publicação desse veto, ele se deu um dia após o final do prazo final, o que acarretaria sua inconstitucionalidade. Então, explicando um pouquinho do que aconteceu nesse caso concreto, o legitimado, quando ingressou com essa DPF, disse que a publicação desse veto do governador do estado, ele se deu no sábado, quando o prazo final ele se encerrou na sexta. Então, ele foi publicado no sábado esse veto. Então, logo um dia após o final do prazo. E a discussão aqui era saber se realmente era o final do prazo, então esse veto ele seria extemporâneo, que não pode, e a gente vai explicar o porquê que não pode passar do prazo. E eu já vou abordar aqui o artigo 66, parágrafo 1º, para a gente conseguir explicar algumas coisas. Então, na Constituição Federal, traz assim: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Só para a gente relembrar algumas fases do processo legislativo das leis, dos projetos de lei. Inicia-se, então, com aquele legitimado atribuído pela Constituição para propor esse projeto de lei. Depois passa a fazer bem resumido aqui, só para a gente relembrar mesmo, passa a fase de deliberação parlamentar. Então, uma das casas vai ser a casa iniciadora, normalmente a Câmara dos Deputados, e passa-se depois, se aprovado, a casa revisora, que normalmente é o Senado Federal. Após essa aprovação em ambas as casas, vai seguir para a deliberação executiva, que é justamente esse veto ou sanção do presidente da República. Aqui, lembrando, por simetria, a gente vai entender o governador do estado também. O parágrafo 1º, ele diz que se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente. E aqui no prazo, gente, uma pegadinha clássica de prova. No prazo de 15 dias úteis. É difícil a gente ver na Constituição prazo de 15 dias úteis. Esse é um dos prazos que pode confundir. Então, para veto presidencial, 15 dias úteis. Contados da data do recebimento, então, do projeto ali, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então, essa comunicação do veto, a gente sabe ali que depois o parlamento ali ele pode derrubar esse veto, por isso que há essa comunicação também. Bom, o que acontece aqui? Esse entendimento, essa disposição legal, ela passa num primeiro momento que a data do recebimento, ela vai ser o início
do prazo dos 15 dias úteis. Então, chegou num dia, naquele mesmo dia já está computado esse primeiro dia. Mas não foi bem assim que o STF decidiu. Só vou relembrar alguns pontos que eu acho importante aqui sobre a sanção e o veto do presidente da República. A sanção, ela é a anuência com um projeto de lei. Eu quero atenção nessa parte, porque a sanção ela pode ser expressa ou tácita. Vocês lembram que eu falei do veto extemporâneo? O que acontece? Se passado esses 15 dias úteis, o projeto de lei ele é considerado sancionado. Por isso que a sanção ela pode ser expressa ou tácita. A sanção tácita ela ocorre quando passa esses 15 dias e esses 15 dias úteis e o presidente ele não se manifesta. Então considera-se sancionado. Passado esses 15 dias úteis, se o veto do presidente da República vier após, esse veto ele não é considerado válido. A lei será considerada sancionada. O veto, ele tem que ser expresso. Já que o decurso do tempo é considerado sanção, o veto ele só pode ser expresso. O veto é a discordância do chefe do Poder Executivo com aquele projeto de lei. Essa discordância ela pode ser total ou parcial. Então, ele rejeita toda a lei se for total, ou alguma parte, alguma linha, algum parágrafo que ele considera inconstitucional, seria o veto parcial. Esse veto ele pode ser um veto político ou um veto jurídico. O veto jurídico ocorre quando o presidente ele entende que aquele projeto de lei ele é inconstitucional. Já o veto político é o disposto também naquele parágrafo 1º, quando aquele ato, aquele projeto, aquela lei, ela for contrária ao interesse público. Essa distinção eu acho bem importante para a prova também. Jurídico e político. Jurídico, inconstitucionalidade do projeto. Político, contrário ao interesse público. Então, aqui a gente já vai adentrar nas razões de decidir dessa decisão em ADPF. Então, o que decidiu o STF sobre aquele caso, né, do prazo que o legitimado alegou ser extemporâneo? Então, a disciplina constitucional do processo legislativo estabelece o prazo de 15 dias úteis para o exercício do poder de veto pelo presidente da República, tendo como seu termo inicial a data do recebimento do projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo. Então, como a gente já viu ali no parágrafo 1º, fixa o prazo de 48 horas para a respectiva comunicação ao Poder Legislativo, não fazendo qualquer menção à publicação oficial do ato. Aqui o ponto importante e o cerne da aula. A contagem do prazo de 15 dias úteis tem como marco inicial o primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da matéria pela chefia do Poder Executivo. Então, não se computa a data do recebimento, começando a correr esse prazo um dia após. Então, no primeiro dia útil subsequente. Da mesma forma, se receber na sexta-feira, o prazo só vai começar a correr na segunda-feira, porque o próximo dia é sábado e sábado não é dia útil. Então, primeiro dia seria segunda-feira. Então, atenção a esse também primeiro dia útil subsequente. E como termo final, a comunicação do veto ao Poder Legislativo e não a publicação. Aqui é o esclarecimento de toda a discussão, porque o legitimado alegou que a publicação se deu um dia após o fim do prazo de 15 dias úteis. E, na verdade, esse prazo da publicação ele não é computado nos 15 dias. O que é computado nos 15 dias é que o termo final ali, que é a comunicação das razões do veto ao Poder Legislativo, é o que tem que ser feito dentro de 15 dias úteis, que é o que o próprio parágrafo 1º ali fala, né? Como termo inicial e como termo final, que após né, dar o veto, o presidente decidir pelo veto, ele vai ter que comunicar as razões ao presidente do Senado Federal. E aí seria esse termo final e não a publicação. Então, se a publicação passar do prazo, não importa em veto extemporâneo. A data do veto, então, não se confunde com a data da publicação. Então, considerou ali que aquele veto dado pelo governador do estado, ele foi temporâneo, foi tempestivo e correto. Então, eu resumi aqui para a sua prova. O termo inicial do prazo do veto é o primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da matéria pela chefia do Poder Executivo. E o final não é a publicação, mas sim a comunicação do veto, das razões do veto, né, ao Poder Legislativo. Gente, eu acredito que numa prova objetiva, apesar de ser raro essa cobrança de temas um pouquinho mais aprofundados, mas
Essa questão aqui, ela pode vir como um caso prático, com datas, e você vai ter que saber quando começa a contar. É bem no estilo de prova FGV, por exemplo, ou Sebrasp, que cobra jurisprudência. Então, se você vai fazer alguma dessas provas, eu recomendo dar uma lida nessa jurisprudência e se atentar a esses marcos iniciais e finais do veto. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Espero que tenham gostado e até mais.